Irmão espírita, se você sente nesse momento que precisa reativar ou potencializar a sua vida espiritual, então está na hora de você resgatar e descobrir verdadeiramente qual é o seu propósito espiritual, para que você fique em paz com a sua consciência. Qual preço você está disposto a pagar pela inércia espiritual? Se é que você já não está pagando o preço do medo, do estresse, da frustração, da ansiedade ou da depressão, o preço dos problemas de saúde, dos problemas familiares e problemas no trabalho, o preço do desequilíbrio energético e espiritual, da dor na consciência e, por fim, o alto preço do retardamento evolutivo. A hora da reativação chegou. O Sintonia no Bem, em parceria com as Casas Espíritas da nossa cidade, Jataí, tomaram a iniciativa de criar o evento Reativação Espiritual. Um evento para ajudar você a reativar a sua conexão com a espiritualidade e descobrir o seu propósito espiritual, para que você se sinta em paz com a sua consciência e volte a reacender o calor de Jesus no seu coração. Reativação espiritual vai ser algo diferente do que você já viu no movimento espírita. O evento contará com vivências práticas, com muito calor humano e também entretenimento, com a parte teórica de palestras e também com muitas práticas e interações. Teremos palestras musicais, apresentações artísticas, práticas de meditação, dinâmicas espirituais em grupo e muito calor humano. Reativação espiritual. Em novembro, no Centro de Cultura e Eventos de Jataí. Clique no botão que está nessa página e reserve sua cadeira agora. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui de novo nessa quarta-feira, nessa nova oportunidade para nós. Que a gente possa ser assistido, que seja um encontro dessas benesses, dessa energia que emana daqui dessa casa para todos os lares que deu o privilégio de a gente estar junto. Boa noite, Bárbara, Lília, Sam, Claudinho, o staff completo nosso. Desejo votos de muita paz, saúde e principalmente para o pessoal que nos assiste e nos acompanha. Quem puder curtir e compartilhar vai estar fazendo por nós e principalmente pelo Espiritismo, sua maior caridade, que é a divulgação do Espiritismo. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui encarnados, ao meu amiguinho Vilmar, aos nossos desencarnados não, né? Também. O Vilmar, amiguinho nosso, não desencarnou, não. Não, ele está em pensamento. Tá mais bonitinho. Aqui em pensamento. Ele acompanha dos mais bonitinhos conosco. Então, tá aos bom. Nossos irmãozinhos desencarnados, que somos muito bem assistidos, graças a Deus. Aproveitando dessa energia maravilhosa, só agradecer o dia de hoje. E, Claudinho, abençoe, boa noite. Boa noite a todos. E vamos também dedicar, né, esse programa de hoje, a gente vai falar de Espiritismo, das funções do Espírito, ao nosso companheiro Nivonei, nosso amigo, né, que desencarna hoje, retornando à pátria espiritual. Que Jesus abençoe, que ele possa, no plano espiritual, o mais rápido possível, recobrar a sua consciência espiritual, se perceber como espírito e entender a proposta que nós falamos aqui, que nós aqui estamos de passagem, que o nosso mundo é realmente o mundo espiritual. Então, boa noite a todos, que a gente possa ter um bom proveito no estudo de hoje. Boa noite, pessoal. Eu trouxe uma mensagem da Joana de Ângeles, chamada A Caridade. Fechando os olhos, vamos mentalizar sobre essas palavras e para que essa energia que nos envolve aqui agora alcance os lares das pessoas que nos acompanham e aqueles que não puderam estar presentes. A caridade resulta da irradiação do amor, que jamais se exaure. Estrutura-se no esforço pessoal, robustece-se no sacrifício de quem a cultiva, sem o que não passa de filantropia ou emoção de transitório prazer. Transcendendo as doações materiais, que são igualmente suas manifestações respeitáveis, sublima-se santificando quem se propõe a vivê-la na área dos contributos morais. O delinquente, pela ação infeliz de que se tornou responsável, inspira animosidade. Amá-lo na condição de um enfermo necessitado de recuperação é caridade.
O rebelde provoca reação equivalente de agressividade. Auxiliá-lo com paciência, até conquistá-lo para o seu equilíbrio, constitui relevante caridade. E o ingrato, naturalmente, inspira desprezo, se não indiferença. Prosseguir ajudando, conquanto as dificuldades no relacionamento, representa elevada caridade. E quem te ofendeu, por qualquer razão, legítima ou injusta, como se razão houvesse para que alguém a outrem ofendesse, provoca um natural retraimento. Insistir na ação cordial com esquecimento do mal constitui verdadeira caridade. E isso aqui é muito difícil. Ainda mais nesses tempos de apartheid que nós vivemos, né? Caridade com todos, mediante uma revolução íntima de superação pessoal. Gente, essa palavra aqui diz tudo. Porque o que nos impede de exercer a caridade e o amor ao próximo? As nossas limitações, que é o que nos faz afastar das pessoas, né? Sem a caridade do Pai Criador para conosco, prosseguiríamos no primitivismo, ou rentearíamos ainda com a barbárie. Não ouvides que a caridade é o amor que se expande, o amor que retorna em força harmonizadora. Olha, isso aqui é uma oração que sempre que eu leio tem alguma coisa, uma mensagem, né? Tem algo que eu não li, não entendi e está vindo de novo para mim, sabe? Então eu trouxe porque ela me acompanhou, na verdade, até aqui, né? Eu fiquei procurando. Bom demais. E a caridade, aí você vai no Livro dos Espíritos, né? Quando fala caridade, como entendia Jesus, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. A caridade perfeita, que é dose, é o medicamento para esse momento de apartheid que se falou agora que nós estamos vivendo. Exatamente. Eu acho que ela é o bálsamo. Exatamente. Né? Se todo mundo tentar essa autossuperação, a cordialidade, a insistência na convivência, eu acho que é a única solução para quebrar o que acontece atualmente. Né? Bom, gente, então eu trouxe isso aí porque eu refleti. Mas agora vamos voltar aqui. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Ele vai falar de algo parecido com essa oração, que é o sofrimento, né? E estamos no capítulo 6, na questão 254. Uhum. Eu acompanhei na semana passada, mas eu entendo quem está aí do outro lado, porque é muito... Você tem inúmeras ideias para digitar e um teclado que tem que traduzir sem corrigir, porque o corretor, ultimamente, ele tem que dar trabalho, né? Tem. Então, eu falei, não, na semana que vem eu levo, porque essa 254, ela traz de novo a história dos desejos, da dependência material, né? É isso. Então, 254. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Não podem sentir a fadiga como a entendeis. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos, cujas forças devem ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. É tipo assim, é proporcional, né? Quanto mais elevados sejam, menos precisarão repousar. Parece que o trabalho e a ação, ela é um combustível para continuar, né? Não é isso? Uhum. Quanto mais a pessoa faz e produz, no sentido de ter resultado, mais ela quer fazer, né? Isso. E aquilo ali é a renovação do combustível para ela continuar seguindo. E aí, como ela não tem corpo, não precisa descansar. Mas, como vocês disseram no programa passado, assisti, quando aquele espírito lembra e se apega àquela sensação,
material. Então, ele pode reviver aquilo, mas é que, para os mais evoluídos, aquilo ali é uma perda de tempo, né? Então, eles não vinculam, mas eles não revivem, né? Com tanta materialidade, né? Ó, hoje tá legal. Estudei. Tá ligada. Estudei, gente. Voltei. Bom, então é isso. Agora, eu queria fazer um comentário aqui, porque eu trouxe um material. Primeiro, vocês querem comentar sobre essa? Não, deixa eu comentar. Tudo é de acordo com o caminho evolutivo de cada espírito, né? Cada um no seu grau. Uhum. A fadiga é como a nossa aqui, encarnada. Cada um tem a sua fadiga. O quanto que você mesmo dá dimensão a ela. Uhum. Aí você citou, os evoluídos não querem sentir. Não precisa. Tá livre disso. Sentir fadiga é ruim demais. Mas como a gente precisa do descanso, né? O nosso corpo cansa. Corpo, né? É. Agora a gente tá falando do espírito. Da mente. Eu acho que na erradicidade, assim, eu penso, eu tô na erradicidade. Se eu vejo um campo enorme de aprender, de servir, eu acho que qualquer espírito que caminha para esse lado aí, quanto mais. Uhum. E já que ele realmente não precisa de repouso, até você entender, eu preciso descansar. Aí você deita, né? Fala, eu vou servir ali, vou trabalhar aqui, vou estudar aqui. Porque realmente, o repouso por quê? Uhum. Nós estamos falando de espírito, né? Sim. Mas a gente tem que estar com este campo mental nesse nível, niveladinho. Claro que tem os nossos irmãos que insistem no sofrimento. Uhum. Tudo depende de cada mente, vamos dizer assim. José? Juju? Eu vou falar assim, ó, quer ver? O como entender é ótimo, né? Eu acho muito legal ele elencar algumas respostas que eles fazem. É a segunda frase, a segunda vez que ele usa essa frase aqui. A primeira vez que ele usou foi lá no sexo. Os espíritos possuem sexo, não como vos entendeis. Então ele está afirmando aqui que nós não sabemos o que é fadiga. E além de nós não saber o que é fadiga, ele afirma de novo que ele não precisa de descanso corporal como vós, pois não possui órgãos cujas forças devem ser reparadas. Então, igual você estava comentando na semana passada, ele tem pulmão, ele tem coração, ele tem intestino, ele tem diafragma, pode até ter, mas o que ele deixa muito claro aqui, nós encarnados estressa qualquer órgão desse. E uma vez desencarnado, e nessa categoria aqui, ó, quanto mais elevado, menos precisarão. Espíritos são suscetíveis de sentir a espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir, guarda relação com a inferioridade deles, ponto. Nós não estamos discutindo isso. Agora, quanto mais elevados sejam, tantos menos precisarão repousar. Então, eles não possuem órgãos, e aqui não dá para estudar anatomia igual você disseca, do espírito, porque nós ainda não compreendemos nem a nossa matéria, quanto mais a deles. E lá mais para trás falou que tem certas coisas que não é dado a nós ainda entender. Então, as forças dele, seja ele qual for que alimenta aquela energia, não precisa ser reparado. Não é, por exemplo, nós tem 2 aurículas e 2 ventrículos. E se nós ficar pedalando ou correndo, no instantinho, vai haver a fadiga do músculo da perna, se você não abastecer bem com oxigênio, vai indo até você desmaiar, porque não houve combustível suficiente para aquilo, certo? Se fosse um espírito que estivesse correndo, ele podia correr, dar o tanto de volta que ele quisesse na Terra. Uhum. Ele não sentiria isso aqui uma vez que ele tivesse educação e quisesse ficar correndo. Entendeu? Ele não sente cansaço. Os órgãos dele não extenuam. Por isso que ele fala aqui, ó, não pode sentir a fadiga como entendeis. Uhum. E mais na frente um pouquinho, ele coloca para nós, ó,
Sua ação é toda qual ação? O repouso intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Então não há estresse de qualquer anatomia que o espírito seja que um órgão dele possa revelar, desde que ele pertença à ordem dos mais elevados, que tanto mais não precisarão. Porque uma vez que ele não é elevado, a pessoa tem a sensação que ele está cansado, a sensação que ele está molhado, a sensação que ele está prejudicado, a sensação que ele está danificado. Mas é uma questão de intelectualidade e principalmente de moralidade. Uma vez que ele entendeu esses dois aspectos aqui, ele não possui. Entendi. Entendeu? Eu fiquei pensando por outro lado agora. Vamos inverter. A gente está vendo o cansaço como algo ruim, né? Materialmente falando, no mundo nosso. Eu já ouvi frases de pessoas assim: ai, nossa, para que trabalhar? Tipo, como assim, relacionando o trabalho como algo pejorativo. Quem trabalha é uma pessoa que está perdendo tempo. O luxo é você não trabalhar, ganhar o dinheiro, o sustento, enfim, sem muito esforço, materialmente. Um luxo material. Pois é, mas entra lá na 253, na necessidade e sofrimento físico, porque isso é uma inversão de valor. Lógico. Né? Na verdade, aquela frase que o trabalho dignifica, ela não está querendo doutrinar. Ela quer te dizer que o ócio é uma situação adoecedora. Né? Não só para o seu corpo físico, mas para a sua mentalidade. Tem várias pesquisas que falam, por exemplo, que a falta de socialização tem relação com as doenças mentais. Né? Que quando você, na terceira idade, frequenta um ambiente religioso, aquilo funciona como um exercício social e é benéfico para a saúde mental. Então, é contra toda a filosofia de vou aposentar e viver a vida loucamente, né? E nesse sentido, se a gente for considerar o exemplo de lá, o que seria o ideal? O trabalho, né? O exercício em prol de algo produtivo, né? Que a gente colabora para um sistema, né? Para um bem comum. É isso que, se a gente transfere o que está lá no mundo espiritual, pelo menos dito aqui, né, para o mundo material, seria o exercício de uma atividade, seja ela qualquer for, que você consegue desempenhar em prol de um bem comum. Isso seria o trabalho, né? Eu queria também falar uma coisa interessante, baseado nisso que o Júnior falou. Que, na verdade, falou tudo, né? Na resposta ali, está bem divididinho ali, que nesse sentido aí dos órgãos, que não sentem os órgãos, é exatamente aqueles espíritos mais evoluídos. Só que nós estamos falando aqui, também, para deixar um entendimento para as pessoas que às vezes vai ter contato com esse vídeo, né? Que não são espíritas, os leigos, que a gente denomina espírito quando não está no corpo, quando morre. Morreu é um espírito, né? Então, e quando a gente precisa deixar claro para as pessoas que ao desencarnar, sair da carne, porque a gente percebe, às vezes a gente está na juventude, igual eu e o Júnior, que já está na segunda idade. Terceira. Não, merejando na terceira, na proximidade da terceira. Assim, o cérebro já adquiriu muito conhecimento, tem coisas que a gente fazia na juventude pelo ímpeto, que a gente hoje idosa, mas tem muitas coisas hoje que a gente fazia e que o corpo não acompanha a mente, né? Seja no esporte, seja de agilidade, tudo. Por quê? Porque o corpo vai desgastando com o tempo, porque ele é diferente do espírito. A mente é parte do espírito, é diferente. Então ele vai desgastando. Ao desencarnar, nós nos manifestamos no plano espiritual. Aí é onde eu queria chegar, porque assim, as pessoas que são leigas vão pensar assim, mas que espírito danado é esse? Então, que forma que é essa? Né? Então, nem esse corpo depois, não existe, eu sou o quê? Né? Você é o que você é hoje. Você vai manifestar de lá, porque nós conhecemos a forma perispiritual que ainda, na erraticidade, os espíritos estarão utilizando. Então, nesse período ainda que nós ainda vamos, até chegar ali onde o Júnior falou lá, o que denominou realmente no final da questão, né, Júnior? Quanto mais elevado. Quanto mais elevado, mais sutil e menos, e não vai ter a necessidade das fadigas nos órgãos.
Mas enquanto desencarnado agora, pela ligação que o espírito ainda guarda impressões no perispírito, que é a forma mental que nós vestimos o espírito, que é a forma da última encarnação, nós vamos sentir nela ainda algumas necessidades, que ao longo do tempo vão sendo disciplinadas. A gente vai aprender. E é interessante, acho que o Júnior pode falar mais, que o Júnior tem mais contato com as obras de André Luiz. Tem lugares onde eles estão na forma humana, não na forma espiritual, que ainda não entendemos, como diz o Júnior ali bem disse, mas na forma humana perispiritual, mas eles veem a necessidade de alimentação, e outros, na mesma forma, não veem mais. Eles se alimentam de outra forma, né, Júnior? Se alimentam de outra forma. Por quê? Porque eles estão construindo na mente essa disciplina de que espíritos são, que lentamente vão também deixando de utilizar, que eles não precisam de alimentação, ou seja, o intestino não há necessidade. Eu não preciso daqueles nutrientes material mais, eu não preciso disso mais. E isso vai sendo também esgarçado, como diz o outro, devagarzinho. E o espírito vai caminhando, e de uma encarnação a outra vai sutilizando até chegar naquele ponto onde ele nem se lembra mais das dores, de tudo mais, porque aquilo não vai lhe causar impressão. Ele sabe porque vivenciou, né, Júnior? Na questão anterior fala isso. Ele tem ele tem o conhecimento, porque ele vivenciou, mas ele não sente. Né? Então, assim, só para deixar assim, para as pessoas que não são espíritas, esse entendimento que ao desencarnar, quando nós falamos espírito, a forma seria essa mesma ainda. O espírito, para ficar livre dessas influências totais, ele caminha adiante. Eu vou sutilizando. Entendi. Eu vou ler uns detalhes aqui, porque entra nesse assunto que ele está comentando do alimento, né? Da fome e a dor, das paixões pela alimentação, né? Por alimentos específicos, por exemplo, chocolate. Numa reunião espírita particular, isso aqui é uma descrição da Revista Espírita do ano de 1860, em novembro. A gente tem esse exemplar aqui na nossa livraria. Quem tiver um tempinho, passar ali e dar uma lidinha nisso. É o espírito gastrônomo, Baltazar. Em uma reunião espírita particular, eu vi vocês comentando das sessões mediúnicas, né, na semana passada. Apresentou-se espontaneamente um espírito sob o nome de Baltazar. E ditou a seguinte frase por meio de batidas, porque na época era as mesas que giravam, depois os toques das letras, né? Gosto da boa mesa e das mulheres. Viva o melão e a lagosta, o café e o licor. Aí, pareceu-nos que tais disposições de um habitante de outro mundo poderia dar lugar a um estudo sério, do qual poderíamos tirar um ensinamento instrutivo sobre as faculdades e sensações dos espíritos evoluídos, né? Ao nosso ver, era um interessante objeto de observação, que se apresentava por si mesmo, ou melhor ainda, que talvez tivesse sido enviado pelos espíritos elevados, desejosos de nos fornecerem meios de instrução. Então, era uma ilustração daquele espírito que ainda depende das sensações materiais. Né? Seríamos culpados se não aproveitássemos. É evidente que aquela frase burlesca revela, da parte do espírito, uma natureza muito especial, cujo estudo pode lançar uma nova luz sobre o que podemos chamar de fisiologia do mundo espírita. Certas pessoas creem que só se pode aprender com o espírito dos grandes homens. Isso é um erro. Sem dúvida, só os espíritos de escola nos podem dar lições de alta filosofia teórica, mas o conhecimento do real mundo invisível, aquilo que está próximo, né, não é para nós mesmos importantes. Pelo estudo de alguns espíritos, surpreendemos, de certo modo, a natureza em flagrante. É a nossa natureza, aquilo ali é humano, né? É vendo as chagas que podemos encontrar meio de curá-la. Né, encontrando o problema, que a gente analisa aquele contexto para achar a solução. Como nos daríamos conta das penas e dos sofrimentos da vida futura se não tivéssemos visto os espíritos infelizes? Por eles, compreendemos que se pode sofrer muito sem estar no fogo e nas torturas materiais do inferno. E esta convicção dada pelo espetáculo da ralé da vida espírita não é uma das causas que menos contribuiriam para atrair partidários à doutrina. Bom, essa resposta é todo um ensinamento. Sabemos que os espíritos têm todas as sensações e percebem
os odores, tão bem quanto os sons. Então, o que ele descreve da mesa, como você disse, laudas, né? É a mesa bem posta, farta, com aquele prato, com todo o aroma e o visual de estimular a fome, né? Não podemos comer. Um espírito material e sensual se repasta na emanação dos alimentos. Saboreia-os pelo olfato, como em vida o fazia pelo paladar. Então, o olfato mantém, né? Eles não exercem a função de comer, de se alimentar, mas absorvem o odor, como das flores. Elas absorvem daquele outro que está. Isso. Antes de você falar assim, só para ilustrar um pouquinho, para a gente ver isso daqui, coisas que as pessoas confundem com espiritismo, né, que não é espiritismo. Macumba, por exemplo, né, essas pessoas que lidam com espíritos, que no passado, né, Júnior, colocavam nas encruzilhadas farofa, pinga, uma quantidade de coisas, cigarro, era natural. Eles tratavam assim por quê? Tinha ali médios? Tinham. Eram espíritas? Não. Espíritas é o que segue os ensinamentos de Kardec. Eles tinham dons mediúnicos e lidavam com os espíritos sem a disciplina necessária e manifestavam ali os espíritos mais rudimentares, mais conectados com a materialidade, vinculados com a materialidade, com as necessidades materiais. Então, eles viam aquilo, mas aquilo lá, muitas das vezes, até o médium comia aqueles alimentos para que eles sentissem o valor energético através da energia. Mas mesmo assim, olha só, a gente vai falar assim, aí o organismo. Não, eles precisavam da sensação. Olha só. Sensação. Apôs algo de material no prazer. Olha aqui. Mas como, na verdade, há mais desejo do que realidade. Então, a sensação do entorpecer pela bebida é que o espírito se aproveita, né? Mas é aquela história, né? O livre-arbítrio de quem está encarnado em fazer isso, em ser essa ferramenta para o mundo espiritual, né? É aquela história, sempre o nosso livre-arbítrio, né? Soberano, dirigindo as nossas escolhas e desenhando o que a gente vai ter que resgatar ali na frente, né? Voltando que esse texto aí reporta tudinho, 100% dele, a esse povo aqui, ó. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Então, a fome dele, a sensualidade dele, o prazer dele, o chocólatra dele. Né? E é importante que é tudo sensações energéticas, né, João? Então, assim, não acredito que é só energética, não, porque lá no livro Nosso Lar, teve uma briga de 30 anos lá, nós já lemos sobre isso muito, porque as mesas eram lauta mesmo, lá fala que era. Agora, se era lauta, ela era só de cheirar, então, como que era isso? Entendeu? Isso me intriga muito. E outra coisa também que eu vou falar aqui, mas eu tenho certeza que lá estudos estão inseridos nessa espécie de espírito inferior, apesar de que estava no Nosso Lar. Sim. Mas era porque se não fosse o governador lá, não teria brigado com eles 30 anos para fazer a alimentação correta, que é mais fluídica hoje. Sim. Hoje, de 1940, que fala do livro. Então, tiveram uns transtornos de 30 anos para educar esse pessoal, certo? Mas o André Luiz, quando chega na casa de Lísias, ele descreve a casa e fala assim, aqui tem um banheiro completo. Para que existe um banheiro completo lá no Nosso Lar? Se eles tomavam a refeição completa, e eles tinham a sensação que eles tinham a refeição, então eles precisavam ter a sensação que eles digeriam aquilo. Se fosse um dia de muito líquido, ele precisava ir no banheiro, porque, entendeu? Guarda sensação com a inferioridade deles, entendeu? Entendi. Então, tudo que nós estamos falando aqui é um processo seletivo, natural, que o espírito aprende a não fazer parte na quantidade que ele vai adquirindo de si de conhecimento. Pois é. Olha o que ele respondeu aqui. Peraí, deixa eu só te falar um negócio aqui. Eu só não quero fadar isso ao trabalho, porque o trabalho é uma das leis naturais, porque você começou conceituando o trabalho. O trabalho é uma das leis natural de Deus. E as leis naturais são imutáveis. Então, quem pensa, qualquer pessoa, que o espírito
não vai ter trabalho, é melhor ele não morrer. Cuida bem para não morrer. Quem pode viver do jeito que você começou falando aqui. Entendeu? Ele tem que cuidar muito para ele não morrer. Se morrer, manda congelar, igual tem uns corpos congelados aí, que passivo de ressuscitação na medicina do futuro. Então ele tem que cuidar para isso aí, porque o espírito nenhum espírito dos 20 e poucos bilhões de espíritos que está é fora da lei do trabalho, porque ela é uma lei de Deus. O próprio Cristo fala isso no Evangelho. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Entendeu? Está sempre criando, Deus, sempre criando. Pois é, olha, você disse assim, não sei entender aquelas mesas, né? E o banheiro. Aí ele pergunta aqui, mas seu corpo tem estômago? Aí ele responde aqui, estômago também fluídico, onde só os aromas podem passar. Então, realmente, a gente não consegue entender, Júnior. Porque ele explica e a gente realmente não consegue entender a proposta. Porque igual o João falou, tudo que nós entendemos por comida é palpável, por coisa. Só que se a gente vai ver também na Vigiar e Orar de Jesus, o que ele fala? A gente vigiar o pensamento porque nós somos a garrafa de pinga de um espírito inferior, nós somos a satisfação do desejo sexual de um espírito inferior, nós somos a sensação da alimentação, da satisfação do chocolate, de tudo isso aí. Tudo nós, porque ele se conecta e quando nós sentimos aquelas sensações prazerosas, eles se abastam com aquilo, né? Agora, a forma que isso é digerido nessa forma perispiritual, que ainda é perispiritual ali ainda, aí é complexo. Aí nós não vamos entrar nesse processo. Penso assim. Todos os dias, quando a gente dorme, a nossa alma emancipa, né? E ela tem atividades. Ok. O nosso pensamento cria de uma forma que nem eu não tenho condição de imaginar o que meu pensamento cria. Se eu começo a pensar agora no melhor chocolate do mundo, eu já sinto o cheiro dele e delicio dele. Esse é um bom recurso. Eu faço isso de vez em quando. Aí eu penso, ok, nós estamos aqui, ó, coladinho no desencarne, na vivência do espírito. Tá próximo. Também a gente pensa cada barbaridade e executa no pensamento que... Então, gente, para mim eu vejo muito próximo, muito próximo. Ai, que banquete mais lindo, como que eu alimento aí, igualzinho eu penso todos os dias, meu mecanismo de pensar, né? Ele constrói. Agora, o que falta em todos os aspectos é a danada da educação do Júnior para desencarnar, porque se o mundo de regeneração nós estamos entrando. O mundo de regeneração nós vamos servir. Se a gente desvincular dos nossos vícios mentais, porque tudo que é demais é um vício. Isso. Aí você chega lá, ok, você conscientizou que desencarnou. Aí, parece que eu estou com fome. Aí chega uma abençoada aqui do meu lado, minha mentora, e me esclarece. Você não precisa se alimentar. Se eu tiver educação, para que eu vou alimentar? Então, eu vou testar. Então não precisa? Então, ok. Qual a forma, eu esqueço desse alimento, porque eu não vou ter. Aí tá. Eu quero me condicionar no desencarne assim. Entendi. Não, tá. Então Então, um recurso. você não precisa alimentar. Ok. Eu quero desligar desse alimento, sabe? Se eu tenho a condição de saber que tem um estudo, que tem trabalho, que tem tudo, eu quero seguir. Você sabe o que foi minha surpresa? Quando a gente está aqui no Livro dos Espíritos, falando de sofrimento e de necessidade, eu não imaginei que tivesse esse impacto na alimentação. Eu achei que ele fosse comentar de um cigarro, tem demais. de um álcool. Entenderam? Eu achei que ele fosse comentar de vícios mais deletérios. Esse aqui é tão deletério. A fisiologia nossa hoje. Quando eu imagino assim, agora é um pensamento meu, viu? Eu leio o livro, é uma interpretação do Júnior. Mas é porque mais lá na frente, um pouquinho, umas poucas páginas,
hora que ele acaba, a hora que a mãe do Ulisses acaba de descrever isso para o André Luiz, como que se processou isso, é o seguinte: tem a ver com a educação que a Lília está falando. Como é que nós desencarnávamos aqui em torno de pouco mais de 1500, depois do descobrimento do Brasil, as famílias portuguesas já fundou o nosso lar. Então a pessoa desencarnava naquela época, 1500, vamos supor que em 1600 já tivesse o nosso lar. Ele fala há pouco tempo. Que as colônias portuguesas, bebê, começou a formar lá, em cima do Rio de Janeiro. Então as pessoas desencarnavam. O que aquela pessoa, vamos chamar de medieval mesmo, pensava que era morrer? Ele morreu, mas ele não era um cara ruim. Ele não precisava passar, por exemplo, por um umbral igual o André Luiz passava. Aí ele ia para aquela colônia lá que os portugueses fez, que era o nosso lar. Aí o cara, eu não vou ficar escolhendo muito, falar bobado, espiritualmente comparado conosco hoje, igual nós subiu no Maria Bárbara e consegue ver para trás e para frente, então vamos ver para trás. Ele desencarnava sem conhecimento nenhum religioso, e aí o cara falava assim: eu estou com fome. E ele comia, existia uma mesa lá, aí é isso que eu falo que é a interpretação minha. Fluidicamente já tinha pata assada, peru, vinho, arroz, feijão tropeiro, maionese, com o sabor que ele conhecia, porque ele não entendia a vida de outra forma. Mas quando esses espíritos encarnaram, adquiriram maturidade para entender, a direção do nosso lar falou assim: nós vamos evoluir aqui primeiro, porque a Terra não evolui se o mundo espiritual não evoluir primeiro. Aí houve 30 anos de desequilíbrio entre as pessoas que gostavam daquilo e o novo patamar proposto pelo livro do nosso lar. Certo? Então, por isso que a hora que essa mesa lauta estava lá, eu acreditei sempre que a alimentação que nós era acostumado a comer aqui, a gente comia lá. Porque você não ia entender que eles manipulou um fluido aqui, nessa água aqui, que ela te alimentou. Ele não ia sacar daquele ali, já pensou 1 milhão de pessoas falando que estava com fome o tempo inteiro? Como é que você organiza a educação, sendo que a pessoa não é preparada nem para entender as funções básicas da vida, que eles não entendiam? Entendeu? Então eu acredito que eles comiam. Certo? Aí o dia que eles achou que eles tinham padrão moral de conhecimento, porque é moral, ele acabou de falar aqui. Intelectual e inteiramente moral. Agora eu tenho moral, ele acabou de falar, para entender que a hora que ela morrer, ela não quer comer. Ela já vai desencarnar num padrão intelectual, moral diferenciado. Então a alimentação dela vai ser mais que intensificada, de acordo com o padrão moral que ela tiver. Assim que eu entendo. E quando essas pessoas tinham essas mesas lá e essas sensações de percepção, eles comiam. E aí? Beleza? Ficou comido? Então por isso que tinha um banheiro no nosso lar. Entendeu? Porque a sensação e percepção deles andava daquela forma. Entendi. Hoje, depois, agora, em 2022 que nós está, eu tenho certeza que se a casa da Dona Laura existir lá, eles ou devem ir no banheiro de uma forma diferente, ou o banheiro é diferente. Porque ela já não está mais falando naquele assunto. E a hora que ela acaba de falar, ela convida o André Luiz para tomar um suco. E ele pega e fala assim: o que é essa fruta? Você lembra bem do livro? Ela fala assim: ela está fluidificada. Por exemplo, vamos supor que mordeu numa pera. Era uma matéria quintessenciada que o espírito sentia a sensação e percepção de morder numa pera. Entendeu? Quer dizer, mudou. Você não está vendo mais um frango assado, maionese, feijão tropeiro, macarrão. Isso eu adoro, eu quero ter lá. Se não tiver, tá bom. Vamos ter do outro jeito. Menino, mas isso aqui para mim foi uma surpresa. Não imaginava que seria algo tão muito longe, muito longe desse padrão aí. Pensar assim, Bárbara, ao desencarnar, todas as influências que você tem em tudo, elas te acompanham, tudo. E nós evoluímos no plano espiritual. Olha o André Luiz, do dia que ele chegou do nosso lar, na região de Balinha, até o dia que ele estava em nosso lar, trabalhando e nos educando de cá. Então nós evoluímos muito lá, aprendemos pelo livre-arbítrio dele, então, né? Não pense, por exemplo, que eu falo assim, eu quando eu chegar no lar, agora eu sou espírita, quero chegar lá, já quero mentalizar logo uma pera, não vou comer essas coisas, não vou pensar nisso, não vou conseguir. A influência do corpo vai exercer ainda em mim alguma influência. E eu vou sentir as necessidades momentâneas. Aí depende de mim o processo de desvinculação e chegar onde o Júnior chegou ali, onde o André chegou já. É uma fluidificação. Porque lá também, igual lá tocam nas construções, para nós, elas não são materiais, são espirituais. Sutis, a gente nem vê.
mas para eles ela é totalmente consistente com a Terra. O que eles manipulam também lá com a força, com a energia mental, que é a energia da vida, a alimentação da mesma forma. Só que vai ter uma educação também no plano espiritual lenta também, depende do tempo que a gente tiver. Mas nós estamos com essa doutrina em mãos, estudando para o esclarecimento e pôr em prática. Opa, isso aqui é fato. Eu, pelo menos, eu quero. Mas assim, eu quero, de o processo verdade. não é eu quero, é o que eu sinto. O que eu sinto, é claro que é o que eu sinto. Olha só essa pergunta que ele fez. Sentis necessidade de comer e beber? Notai que dizemos necessidade, há pouco havíamos dito desejo. O que não é a mesma coisa, necessidade e desejo. Não. Uhum. Necessidade não, mas desejo sim, sempre é a resposta dele. Esse desejo fica plenamente satisfeito quando você sente o cheiro do alimento? É a mesma coisa que você comer? É como se eu vos perguntasse se a vista de um objeto que deseja ardentemente vos substituir a posse desse objeto. Viu? Olha a comparação que ele deu. Então adivinha, vocês não comiam? Na hora. Não, Claro que é eu tipo, comi. não é igual comer, porque não é a mesma posse do objeto. Não, mas Né? ele falou Não, mas que é tá a mesma claro coisa que a gente desejar e não ter. Não tem? Ele falou assim pra ele, assim, vamos supor que Desejo não desejasse tem. um prato de maionese dos mais lindos do mundo. Ele falou, tá aí na sua frente. Você passou a vontade de comer? Ele tá falando claramente aí. Não passou, não. Passou não. Fica lá. Ele comia. E, gente, se isso é com alimento, imagina com as outras drogas. Pois é, lógico. Eu tô falando agora, o alimento já virou droga. Lógico, Mas é, lógico. o excesso. Não é só nisso não, Bárbara. É no alimento, no sexo, no A alcoolismo, na raiva, raiva. rancor. Tudo. Eles perguntaram aqui se ele era cozinheiro, porque acharam que era da área. Não, era um cidadão comum como qualquer outro. Não era cozinheiro. É manipulação das suas Mas vontades. gostava de comer bem. Justamente. E né? tempo de desencarne aqui, pelos cálculos. Ele morreu com 80 anos. Nasceu há uns 50... tinha mais ou menos 50 anos de desencarne, que ele estava nessa situação ainda. Mas olha a data, 1850, 1820. Pois é, tá vendo? Que era quando ele nasceu. Então, morria há uns 30 anos, com 80 de idade. Então, a geração, quando ele viveu? No ano de 1700, até 1780. Então, esse é o contexto cultural dele, ali na Europa, né? Na França. Claro, Lógico, igual aqui, claro. ué. E eu fiquei pensando assim, olha que interessante a sessão mediúnica. Ela não é somente para ajudar o espírito, ela é para educar os espíritas que estão em trabalho, pelo contato com essa experiência. E entender que, gente, se o alimento produz esse tipo de vício, esse tipo de sedução, paixões que nos fazem, que direcionam nossas ações, né? A fome, ela direciona a sua ação. Imagina as outras coisas, né? Então, Tudo. é realmente uma ferramenta de evolução. Aonde a tiver fome. o foco da pessoa, né? Qualquer coisa que tiver, que desequilibra. Justamente. A mediunidade mesmo é para que esses espíritos sintam a energia animalizada, o fluido animalizado. Porque eles não conseguem, às vezes, sentir esses fluidos lá e ele tem uma necessidade muito grande. Por isso que, equivocadamente, no passado, as reuniões mediúnicas, eles tinham um negócio de manifestar um espírito que era obsessor, por exemplo. Eles falavam, sai desse corpo, não te pertence, não era? Expulsava o espírito. A doutrina espírita veio com um processo de Educação. evangelizar, chama doutrinador. É de mostrar a doutrina. Então, quando o espírito vem com as necessidades, ele fala, olha, você não precisa disso mais, olha, observa, você está de outra forma. Chama de disciplinar, auxiliar nesse processo de disciplina. A reunião mediúnica, a doutrina espírita, trata desse processo. Direcionar a adaptação dele no mundo espiritual, Exato. né? Muito bom. A reunião mediúnica é um posto de primeiros socorros. Mas sempre porque ligando foco, porque eles pertencem a esse inferior aqui, ó. Né? É algo que a falta de educação dele, igual a Lília falou, de preparo, e não é de se estranhar, porque naquela época não tinha, é de se estranhar depois de 160 anos do Espiritismo ainda ter tão pouca compreensão. Isso é de estranhar. Uma boa noite especial para Maria Lúcia Ramos Cabral. Isso mesmo. Boa noite para dona Maria Lúcia, está acompanhando nós lá, né? Diz mais linda. Então, isso a gente tem que prestar muita atenção, porque não dá para a gente imaginar hoje, em pleno século XXI, em 2022, com esse tanto de tempo depois, e a gente ainda teimosamente querer ficar igual esse cara aí, ó. Mas aí, Júnior... Porque aí nós já podemos alcançar mais. Mas aí, Júnior, Justamente. vamos analisar também
nós temos a doutrina espírita, mas analisa a nossa sociedade humana, como ela vive. Será que eles estão disciplinados? Como ela vive é como eles vão se manifestar. Gente, eu acho que existe e a nossa sociedade, como ela falou no início bem, está vivendo um apartheid terrível. Mas tá, se não tivesse, Jesus não estava evoluindo. Eu sei, eu estou falando assim, porque a gente precisa de preocupar com isso, porque o ser humano está ainda muito obscuro o entendimento. Nós saímos do primitivismo. Eu ouvi, não sei o nome de jeito nenhum de quem estava palestrando agora, mas eu posso buscar. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, todo espírito que desencarnava ficava no momento abençoado das lavas, comendo, sentindo toda aquela sensação. E independente se somos espíritas, todos nós temos uma bagagem de conhecimento, de aceitação, de escolha. Diz que hoje, se você está nesse momento e você rogar a Deus, você tem um alívio imediato. Hoje é muito menos os espíritos que ficam com esta sensação. Claro, gente, claro que cada um de acordo com a sua bolsinha, né? Com a sua bagagem. E nós já estamos entrando numa era da regeneração. Se nós temos esse contato com a doutrina espírita, temos esclarecimento, se eu sei que a coca faz mal, eu não bebo a coca. Eu, Lilian Keller. Já bebi demais, não bebo, porque ela faz mal. E de pouco em pouco eu estou eliminando as coisas que realmente não me fazem bem, porque eu tenho esta consciência. E são muitos hoje os evangélicos, essa união que está tendo hoje em dia de oração, de purificação, todos, cada um tem a sua bagagem. E eu creio que é muito mais espírito que vão se ter a tal da educação que o Júnior cita hoje, sabe? Ok, eu estou com a necessidade disso, porque é uma necessidade. Se esclarece, por que teimar? Né? Então, eu acho que a gente tem que facilitar, a gente já está num caminho muito maior. Eu não me ponho tão distante das coisas, eu não dou conta mais. Eu quero é abrir porta. Eu quero é abrir porta para facilitar esse desenlace. Entendi. No meu caso. Mas a gente volta cada vez muito melhor mesmo. Não é à toa que nós falamos toda vez que nós estamos na nossa melhor condição, na nossa melhor oportunidade, na nossa melhor, porque, por exemplo, a gente está falando aqui que na erradicidade, há pouco tempo atrás, a gente tinha que comer mesmo, porque nós não sabíamos o que fazer. Agora, hoje você vai desencarnar e vai falar assim, não, eu quero agora um churrasco de picanha. No instantinho, um cara te fala igual ele fala, o espírito chega, não, você não está mais vivendo assim, olha aqui, isso aqui mudou. Ele fala assim, é mesmo, você fala do livre-arbítrio. É mesmo, está diferente mesmo. Eu tenho equilíbrio suficiente para adaptar isso. Então, do momento que o cara fez isso, a hora que ele volta na Terra e vai viver de novo, o salto é muito grande. Os nossos saltos eram mais pequenos, vamos falar assim, do tempo de Cristo até a revelação que ele chamou de Consolador Prometido, ele passou 1854 anos. Então, olha o tanto que nós evoluímos devagarzinho. Porque a gente precisava deixar daquelas coisas arcaicas demais. Agora, hoje nós já desencarnamos numa condição, voltando ao que ela está falando, muito, muito melhor, porque nós já aprendeu agora. Agora, tudo que você aprendeu, você não perde. Hoje, nós conseguimos pôr informação entre os nossos 15º ano de vida ao nosso 60, 70 anos que nós vamos desencarnar, se brincar maior do que todas as outras vidas que nós temos juntos somada, porque nós não tínhamos conhecimento de nada. Absolutamente nada. Será que algum de nós aqui desencarnou agora? Temos aquele momento de acolhimento, de repouso, aí a hora que você tem uma consciência, né? Aí o seu mentor, alguém chega em você e fala, você desencarnou. Será que a gente vai bater firme? Não, eu estou viva.
Eu estou me sentindo viva. Será? Com tanto conhecimento que a gente tem? A gente tem que tomar cuidado com os conhecimentos que a gente tem, né? A gente diz que tem. Porque nós somos movidos pelos hábitos mentais e pelas sensações. É ele que nos norteia no mundo espiritual. Então, é o cuidado. Tudo que nós falamos aqui, que cada um falou, está tudo dentro da questão, tudo dentro da pergunta. O que precisa ser analisado sempre é os processos evolutivos. Os nossos hábitos mentais vão nos nortear. Eu posso aqui, como o Sam, falar, não, eu estou na doutrina espírita, eu já aprendi, estou estudando aqui com o Júnior, com vocês, estou estudando ali. Quando eu desencarnar, eu vou entender. Mas será que eu vou ter, Sam, será que eu vou ter condição de pelo menos visualizar meu mentor? A minha energia vai me permitir visualizá-lo? Ou eu vou estar conectado? Não foi isso que eu falei. Eu também não concordo com essa posição. Sam, nós, dono de si, nós não é muito longe do que nós pensamos. E o nosso pensamento é arcaico. Ele vai expandir. Agora eu vou expandir e vou ficar boa. Não. Sabe? Eu acredito que do momento que nós expandirmos, nós não expande fora do núcleo que nós tem. Eu não acredito, porque o espírito não perde. Se nós foi mais doutrinado agora, se nós foi melhor alcançado agora, aí eu vou falar assim, não, uma parte da minha inconsciência que eu não sabia vai me fazer despertar do lado de lá, inconsciente do que eu tive aqui. Eu acho, eu não advogo essa causa, não, caso totalmente. Não é meu caso. Jesus falava assim, diga onde está seu tesouro e ali estará seu coração. É aquilo que me norteia na vida. Não, mas aí o seu tesouro, você sabe quando ele está aí dentro de você também. Vamos supor que você está aqui com nós dos mais bonitinhos agora, mas você tem capacidade de sair aqui do centro, estuprar uma pessoa, matar uma pessoa, mas você tem essa máscara aí que você não tem. Você não contou para nós, mas essa realidade inconsciente é sua, meu querido. Exato. Então, da medida que a nossa realidade inconsciente aqui, ela é mais ou menos norteada pelo que nós age encarnado, o nosso desencarne vai ser ali, pá, e você vai estar do momento que você consciente. Não, Sam, do momento que você tiver de posse do desencarne, assim, ó, a hora que o cara falar lá, eu pergunto onde Júnior, estou. Despertou, você tem ciência que você morreu? Ou como nós falamos, né? Abriu os olhos e estou morto. Tá, estou morto. Daquele momento, a primeira coisa que eu quero pensar, aonde que tem uma luz para me seguir? Eu aprendi que eu não acredito que eu vou perder também. Se eu perder, Deus não é justo. Eu estou no centro desde menino, por que eu vou perder isso? Por que ele vai tirar isso de mim? Eu não tenho essa inconsciência consciente que você está falando. Não é. Porque eu vou perder ela assim, meu Deus, cadê o norte que eu tinha? Eu não acredito nisso. Que nós sofremos muita influência. Não, mas é modo de entender a proposta, né? Às vezes, na forma que eu entendo, não é que eu coloco a gente distante, né? Quanto mais esclarecimento, quanto mais lucidez nós temos enquanto encarnados, maior será a lucidez que nos veremos no plano espiritual. Isso aí é natural. Agora, nós temos que ter uma verdadeira lucidez enquanto encarnados, porque os nossos sentimentos é que vão nos nortear, não é o que eu acho que eu sou, o que eu acho que eu penso, é o que eu sinto de fato. Aí pronto, agora eu comungo da sua ideia, o que eu sinto de fato, meu, porque eu não estou pondo a máscara em mim aqui agora não, entendeu? Eu, Júnior, que eu apagar ali, sei lá que tempo vai demorar para eu recobrar a consciência. Recobrar. A hora que eu recobrar, igual o André Luiz, sei que estou vivo. É uma perturbação natural, todos nós temos. Claro. Não, tranquilo. Claro. Perturbar, Sam. Eu já fiquei bêbado uma vez na vida. Eu fiquei perturbado. Beleza. Às vezes eu já dormi do lado da cama. Quando eu fui dormir em hotel, eu piro a cabeça com isso. Se eu levantar de pé para ir no banheiro, eu demoro demais saber onde que eu estou. Peraí, porque eu estava no hotel uma vez e eu não sabia andar para ir para o banheiro. Então, uns 2, 3 minutos ali, eu pensei, onde que eu estou? Eu acredito nessa perturbação. Estou aqui em Curitiba, no hotel, peraí. Agora eu me situei com o banheiro da minha casa, não é? Aí eu meti a cara na parede, porque eu levantei e fui para o fundo da porta. Entendeu? Então, eu acredito na perturbação. Tá vendo? Tá tendo problema assim, aqui, ó. Acordei, pá. Aí, daquela hora que acordou ali, aí não. Aí quem tem essa inconsciência que você falou e essa mascarada, ele tá lá onde está o tesouro dele mesmo. Certeza que tá. Mas se o tesouro do cara for diferentinho, ele também vai estar lá onde o tesouro dele tá, né?
E quem for fazer a oração final, seja muito feliz. Eu já estou agradecendo. Eu também vou agradecer com muita felicidade pela oportunidade de estar aqui. Pela quarta-feira. E dizer que a próxima pergunta 255 será feita na próxima quarta-feira. Nossa, nós ficamos o programa inteiro numa pergunta só, hein? Mas é porque a gente continua falando disso na próxima, né? Sofrimento, frio ou calor, deixa de ser agora Mas falou que necessidade. tem a eternidade inteira para ler, para fazer o estudo, né? Não tem problema, não. Bom, e é isso. Pessoal, muito obrigada e espero que esse programa tenha algum benefício, né, no coração das pessoas. Isso. Boa noite a todos. Muito obrigado por todos os que estão nos acompanhando, aqueles que vão também estar com esse programa depois, que fica gravado, né? E que cada momento que entrar em contato, que cada um de nós possa aproveitar um pouquinho, que é natural e saudável, para que a gente possa se situar durante a vida, para que a gente tenha uma melhor lucidez depois dessa vida. E elevando o nosso pensamento a Jesus, sintonizando com toda a espiritualidade que nos é disponível, queremos demais agradecer essa oportunidade, agradecer a doutrina em nossas vidas, agradecer esse contato que temos com todo o conteúdo, para que nós possamos nos instruir e que nós possamos, no nosso desencarne, praticar essa belíssima condição que nós temos de vida eterna e que nós possamos ter o esclarecimento de buscar conhecimento, de buscar trabalho, principalmente para servir aos que nos rodeiam, aos nossos amores, que a gente deixa tanto de cá como de lá. E eu quero, Pai, em nome de todos nós desencarnados e encarnados, agradecer esse caminho evolutivo que nos dá, essas vidas consecutivas e simplesmente ser grato por toda oportunidade. Obrigada, Pai, e que nós possamos retornar com essa energia benéfica, principalmente aos que sofrem, aos que estão desolados, e que essa energia se estenda ao umbral, ao Vale do Suicida, aonde a nossa Mãe Maria, a Mãe de Jesus, está lá para amparar cada filho, que todos possam perceber a energia que emana positivamente sobre cada um deles e que eles possam perceber a essência divina que cada um carrega em si. Que assim seja. Que assim seja.